Bom, boa tarde a todos. Então, tal como prometido, vou fazer uma série de vídeos sobre algumas das temáticas que me deixaram ontem nas perguntas. A primeira temática é fracionamento alimentar. Eu sei que isto faz imensa confusão a muita gente e há muitas teorias por aí sobre o assunto. A verdade é que a ciência não é nada concisa na conclusão sobre o que é saudável a nível de quantas horas devemos estar sem comer, quanto tempo é que devemos comer, etc. Grande parte dos princípios de uma alimentação saudável, que dizia que nós devemos comer cada 2 horas, 2 horas e meia, tem de facto muito a ver com o controle da insulina e da glicémia. E é muita teoria que normalmente se passa uma alimentação de um diabético. Mas hoje nós sabemos que, independentemente de menos de 2 horas, 2 horas e meia, se nós ingerimos hidratos de carbono, temos sempre picos de glicemia, ou seja, temos sempre picos de tamanho de insulina obrigatoriamente. E que o nosso ritmo basal de insulina é muito variável de acordo com a pessoa, de acordo com a hora do dia, de acordo com a situação em que está, se está em privação calórica ou não. A verdade é que existe sempre com um pico glicémico. Mas também é verdade, se nós ingerirmos uma grande quantidade de hidratos de carbono de uma só vez, o pico glicémico também será maior. É disso que fala um pouco a carga glicémica. Por exemplo, aveia, banana, cereais integrais, massa, arroz, mesmo que seja arroz integral, também provocam um pico glicémico. Se nós ingerirmos 45 gramas de hidratos de carbono, que equivale mais ou menos a uma banana grande, ou mais ou menos a 60 gramas de aveia, ou mais ou menos 60 gramas de arroz em cru, que dá quase meio quilo de arroz em cozinhado, mesmo sendo hidratos de carbono, diríamos, complexos, ou pouco processados e pouco açucarados, produzem a mesma resposta glicémica. E isso leva-nos ao motivo pelo qual normalmente nós separamos os hidratos de carbono ao longo do dia em diversas refeições. O que eu normalmente recomendo é que a pessoa ingira mais ou menos, tal como na proteína, uns X gramas de hidratos de carbono por refeição, várias refeições ao dia. Conforme a quantidade de hidratos de carbono do dia, divide em X número de refeições. Uma pessoa que esteja com baixa de hidratos de carbono, por exemplo, 150 gramas, divide 150 gramas, não é um valor muito elevado, pode fazer menos refeições com hidratos de carbono do que uma pessoa que esteja, por exemplo, com 250, 300 gramas de hidratos de carbono, que é um sortudo. Okay? Portanto, é muito interessante dividir o mais possível. E dividir em quanto? Sempre possível ingerindo mais ou menos entre 20 gramas a 30 gramas de hidratos de carbono por refeição. Muito mais do que isso, o pico glicémico será cada vez maior e o pico de insulina será também cada vez maior. A grande questão é qual é a consequência deste pico glicémico e deste pico de insulina. A pior consequência, a coisa mais direta que nós sentimos é fome mais cedo e sono. Sono, porque os nossos hidratos de carbono vão induzir alguma produção de serotonina e a serotonina causa alguma fadiga central, portanto fadiga psicológica. E fome, porque rapidamente esses hidratos de carbono que nós ingerimos entram em circulação, deixamos a hipoglicemia de novo e temos fome como resposta a essa hipoglicemia. Timing destas refeições. Depende do horário de cada um. Durante muito tempo eu próprio passava muitos dias a pensar que tinha que comer de cada 3 horas, senão não ia funcionar. Então basicamente passava o meu dia a pensar em comida. Isso é a pior coisa que podemos fazer. Estamos sempre a pensar em comida, estamos sempre com fome. Estamos sempre a controlar o nosso dia em função do horário de comer. Acaba por ser quase uma escravidão de refeições. É muito mais interessante nós adequarmos o horário de cada um de nós mais ou menos a uma rotina de refeições cada 2 horas e meia ou cada 3 horas ou mesmo 4 horas. Eu acompanho, por exemplo, pessoas que trabalham na Casa da Moeda. As pessoas que trabalham na Casa da Moeda têm turnos de trabalho entre 5 a 6 horas de trabalho consecutivos. Não podem sair, não podem levar nada lá para dentro. E como devem imaginar, os bolsos deles não têm fardas. Senão teríamos umas notinhas cá para fora, não é? Estão tantas ali, ninguém iria dar por falta de uma. Isso leva-nos ao quê? Estes indivíduos, se eu lhes disser que eles têm que comer cada 2 horas e meia, 3 horas, eles vão sentir que nunca estão a cumprir o plano a 100%. Portanto, isso gera uma grande frustração, uma grande expectativa pela negativa. Portanto, eles nunca vão conseguir cumprir o plano até mudarem o horário de trabalho, que não vai acontecer porque ninguém é pago para comer. É aqui que entra a adaptação. Obviamente que estas pessoas podem comer cada 4 horas ou mesmo cada 5 horas. Qual é o fator-chave? É que cada refeição, e a última refeição pode mesmo ser justamente antes de entrar ao trabalho, deve ser suficientemente saciante para que a pessoa chegue à refeição seguinte sem estar na headline. Ou seja, sem estar literalmente a desesperar por comida. E este é o motivo pelo qual nós temos que adaptar pessoa a pessoa o horário de refeições. Eu tenho pessoas que têm que comer cada 2 horas, 2 horas e meia, porque sentem fome, mesmo fome,
também são pessoas que ainda precisam ser, entre aspas, educadas a passar algum tempo sem comer, porque são pessoas que realmente estão sempre a pensar em comida e é muito difícil não lhes dar essa rotina de refeições. Tenho pessoas que, se eu lhes der um pequeno almoço às 9, e o almoço à 1, o lanche às 5 e o jantar às 8, 9, estão perfeitamente bem, porque quando comem, comem com tranquilidade. Outra grande desvantagem de comer muitas vezes e estar sempre a comer é o tamanho das refeições. Vocês podem dizer que uma alimentação de 2000 calorias, o indivíduo come 3, 4 refeições relativamente satisfatórias, portanto 300, 400 calorias por refeição, sem problema nenhum. Mas se nós tivermos um plano alimentar de 1300, 1400, se cada refeição tiver 200 calorias, começa a ser complicado. Temos que fazer muitas. Mas uma refeição de 200 calorias é uma peça de fruta e maçãs. Uma refeição de 100 calorias é um iogurte e maçãs. Desculpa, um iogurte e uma peça de fruta. Ou seja, quanto menor o nosso valor calórico, se nós dividirmos em mais refeições, cada vez vai ser mais pequena a refeição. Se cada vez vai ser mais pequena a refeição, cada vez vai aparecer menos comida no prato, logo a pessoa também vai ficar mais saciada, ou menos saciada, nem que seja só olhar. Pensem que uma refeição de 100 calorias, 150 calorias, pode ter muita piada se daí a 2 horas tivermos outra. Mas na prática estamos sempre a ingerir 100, 150 calorias, podemos perfeitamente ingerir uma só refeição, em vez de estar sempre a comer. Até porque cada vez que comemos voltamos a ter a tal questão da resposta glicémica, portanto podemos ter fome 1 hora depois de comer, por exemplo. Independentemente de ter sido um almoço ou de ter sido um lanche, pode acontecer e acontece muitas vezes quando estamos em privação calórica. Portanto, muitas vezes o fator-chave, e isso é importante, isso é um pouco uma mensagem para casa, é que de facto é personalizado, aos nossos horários. Se nós temos facilidade em comer cada 3 horas, perfeito. Se não, adapta-se. Se nós temos dificuldade em estar 2 horas sem comer, sem estar a pensar na refeição seguinte, ok, começamos com refeições mais pequenas ou pequenos snacks. Ou seja, snack é uma refeição ligeira com uma peça de fruta e uns frutos secos, ou uma bolacha de arroz e um bocado de manteiga de amendoim. Na prática combina proteína e hidratos de carbono, ou proteína e gordura, ou hidratos de carbono e gordura, por exemplo, hidratos de carbono da fruta. São refeições muito baixinhas a nível de calorias e muito simples. Coisas simples como a fruta e as bolachas de arroz, como a fonte de gordura. É muito importante que a pessoa, qualquer que seja a opção, na refeição seguinte, não chegue à hora do almoço, à hora de jantar ou à hora do lanche completamente a desesperar por comida. Porque as escolhas alimentares vão ser muito piores. Portanto, a pessoa hoje tem motivação para ter a refeição pronta, para ter a refeição preparada no momento e com sabor, mas com o tempo, a primeira coisa que vier à rede serve. Por exemplo, uma pessoa que coma fora vai ter muito mais dificuldade em escolher bem o prato, vai ter muito mais dificuldade em pedir ao empregado que quer o prato de determinada maneira, quer o prato com salada, não quer com batata frita, quer um bife grelhado, não quer o bife frito, que não quer molho, que não quer ovo, que seja. Que não quer, por exemplo, uma refeição de lasanha, um arroz de pato ou uma feijoada, e ele quer pedir metade do prato e pede banho que for mais rápido. Estão entradas na mesa e a pessoa já está a olhar para as entradas desesperada, nem sequer tem a frieza a dizer, olha, traga-me uma sopa, traga-me uma salada para começar, traga-me uma peça de fruta para começar. Portanto, o discernimento da pessoa com fome é cada vez menor. E esse é um dos motivos pelos quais, normalmente, eu recomendo que a pessoa faça um fracionamento de acordo com o seu apetite e de acordo com os seus horários. Inevitavelmente, tudo isto é personalizado. O que é que normalmente está em voga e que justifica que as pessoas digam sempre a mesma coisa, que é comer cada 2 horas, ou comer cada 3 horas, qualquer que seja o intervalo? Tem muito a ver com a suposta ideia de que comer muitas vezes ao dia aumenta a termogênese. Só cerca do nosso 5 a 10%, máximo 10% do nosso gasto calórico é que está associado à termogênese vinda dos alimentos. E nós não fazemos a mínima ideia quanto é que gastamos numa digestão. Aliás, infelizmente, nós temos consciência que provavelmente não absorvemos todos os nutrientes e todas as calorias que ingerimos. No corpo humano, mais um nunca dá dois, portanto, alguma coisa ali normalmente se perde. Ou como diria Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, normalmente o excesso ou o defeito para algum sítio irá. O mais importante é que, se nós comemos muitas vezes por dia, obviamente que optimizamos a tal questão de nunca estar com fome e podemos beneficiar ao máximo dos tais 5 a 10% da termogênese alimentar. Mas se nós não o conseguimos fazer por qualquer motivo e continuarmos a cumprir do ponto de vista de ingestão suficiente a nível de porções e controlada, vamos ter os mesmos resultados. Podemos demorar mais ou podemos demorar menos. A minha experiência é que a termogênese alimentar sente-se muito num atleta com uma composição corporal ótima, ou seja, um culturista
o atleta de fitness. Aí vocês sentem, quando a pessoa come 6 vezes, 7 vezes ao dia, come 2 em 2 horas e come a proteína toda distribuída e os hidratos de carbono todos distribuídos, sente realmente benefícios em fazê-lo. O average Joe, ou average Jonah, não vai beneficiar todo desse tipo de detalhe se isso for um stress para a pessoa. E aqui é muito o fator de stress. Ou seja, se eu sei que não consigo fazer uma coisa que é quase uma lei ou uma regra na nutrição, pois é para esquecer, nem sequer tento. Ou nem sequer tento encontrar soluções para contrariar isso. Okay? Este é o primeiro vídeo sobre esse aspecto. Esse aqui já vou falar sobre a proteína no outro vídeo.